Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos falando do stand do Banco Acredita na Feira do Empreendedor do Sebrae. O nosso propósito é, além de participar da feira, trazer um debate substantivo sobre o tema do empreendedorismo. E o convidado agora é o Márcio Serbella. O Márcio Serbella é mais do que um professor, é um intelectual do tema do empreendedorismo, que tem uma reflexão bastante interessante e singular sobre a questão empresarial, ou do empreendedorismo. Empresarial também, é quase a mesma coisa, guardada certas dimensões. Agora, então, eu tenho o prazer de apresentá-lo. Gostaria que ele também se apresentasse para que eu depois formule a primeira questão. Ok, Paulo, muito obrigado. Bom, eu sou Márcio Serbella, né? Eu sou, entre outras coisas, né, diretor da EMECF, Educação Empreendedora. É uma empresa parceira também do Banco Acredita, né? E vem fazendo algumas ações aqui, ajudando empresários. Tem outras atividades junto a outras instituições, mas basicamente tenho vivido o mundo empreendedor e a educação empreendedora há muitos anos, né? Eu fui descobrir, Paulo, que na verdade eu vivo empreendedorismo desde praticamente 7 anos de idade, né? Por conta de algumas atitudes. Mas isso depois eu conto essa história. Por enquanto, eu queria só me apresentar como um parceiro do Banco Acredita, e nessa condição de ajudar pessoas a transformar os seus sonhos em realidade, a fazerem o seu próprio sucesso acontecer de alguma maneira, né? E para isso, já que eu vou me apresentar, eu gosto de contar para as pessoas uma característica minha. Posso, Paulo? Claro! A característica é que eu me considero uma pessoa feliz. E essa característica ela tem a ver, eu falei que eu gosto muito de ajudar pessoas a terem sucesso, mas ela tem a ver com a minha concepção de sucesso, né? Sucesso para mim é quando eu começo a fazer algo feliz, continuo fazendo feliz, e se tiver de terminar, termino feliz. E por isso eu estou muito feliz de estar aqui com você, Paulo. É um prazer imenso estar aprendendo, conversando, debatendo questões importantes. Obrigado aí por esse momento. Muito obrigado, Serbella. A primeira questão que eu te coloco, até para a organização desse debate aqui, eu convidei algumas pessoas que me diziam, não, eu não vou participar do debate. Eu não vou participar porque eu acho que o conceito de empreendedorismo está profundamente associado, por um lado, à precarização do trabalho. Vamos lá. E por isso, e por outro lado, uma tentativa política e ideológica de tornar todos os trabalhadores capitalistas, portanto, diluindo a luta de classes. Eu queria que a gente partisse dessa discussão para que a gente possa um pouco esclarecer, requalificar, um pouco clarificar, em última instância, esse debate. Bacana, Paulo. Obrigado por essa pergunta, né? É assim, conforme eu falei para você, eu descobri algumas coisas ao longo da minha jornada. E uma das coisas que me dá prazer hoje é justamente falar sobre educação empreendedora. E eu tenho o prazer de falar, inclusive, dentro do ambiente educacional. Eu tenho falado para muitos professores sobre educação empreendedora. Professores de vários níveis, desde a educação infantil até o ensino fundamental, ensino médio técnico, ensino universitário. E quando a gente chega num ambiente com professores, logo essa questão vem à tona também, né? O que você quer defender? O que você está falando? Está falando sobre precarizar, sobre uberizar, sobre... Calma. Hoje a gente, quando fala de empreendedorismo, a gente tem que pensar num nível mais macro e voltar no passado com algumas intenções e questões. E quando eu falo em voltar no passado, eu volto lá dos primeiros usos da palavra empreendedor. Um desses primeiros usos, né,
é que o empreender significava fazer uma batalha de maneira eficaz. Né? Então é participar de um ato de guerra e uma batalha em que se empreende atitudes que fazem a diferença naquela situação de guerra ou de combate. Então a gente começa a perceber que empreendedorismo ele tem muito mais a ver com comportamento. E hoje no ambiente educacional e no mundo, né, a gente teve algumas coisas acontecendo. No século passado, houve uma pesquisa que se identificava essa questão do comportamento empreendedor lá pelos idos de 60, entre décadas de 60 e 70, se levantou as principais características do comportamento empreendedor, que seriam as características das pessoas que têm sucesso nas suas atividades mais diversas. E entre essas características, Paulo, tem algumas que eu acho legal da gente comentar e que não são muito faladas. Ética, sustentabilidade, honestidade, são alguns dos comportamentos empreendedores. Então, como é que a gente vai falar de precarizar, empreendedorismo enquanto precarização, se eu parto da honestidade, da ética, da sustentabilidade? Então, a gente já começa a divergir um pouquinho desse conceito por aí. E falando em empreender, o que seria hoje o conceito mais atual de empreender? Né? Seria aquela pessoa que é capaz de transformar o seu sonho, seja ele individual ou coletivo, em realidade. Tirar ele que seja do zero, mas tirar ele da cabeça, só do pensamento, só do ato de dormir. Né? Eu costumo dizer que eu aprendi a dormir para sonhar, e sonhar coisas interessantes. Nem sempre acontece, às vezes tem um pesadelo no meio do caminho. Mas, então, quando eu consigo tirar esse sonho só da minha mente e fazer com que ele se transforme em realidade, eu estou empreendendo. É como na guerra, eu estou empreendendo uma batalha, a batalha comigo mesmo, né? Então, e isso é comportamento, mas não é um único comportamento, é um conjunto de comportamentos. É um conjunto de comportamentos. A gente passeia, por exemplo, desde a perseverança, né? A gente busca por oportunidade. Por exemplo, eu gosto muito de falar quando eu falo em empreendedorismo, e as pessoas às vezes confundem, porque assim, eu aprendi, Paulo, eu até foi numa entrevista que eu estava fazendo, eu acabei falando que eu era um caçador de problema. E as pessoas ficam, como assim, você gosta de problema? Eu descobri o seguinte, todo problema ele me incomoda, mas ele traz a reboque alguma oportunidade. Se eu olho para aquele problema e resolvo, eu estou nas mãos com algo que eu posso ajudar alguma pessoa de maneira voluntária ou até de maneira remunerada, né, e ganhar dinheiro com isso. Então, buscar oportunidades onde a gente não espera que elas apareçam. Né? Eu brinco com uma coisa que é muito falada por aí. Se chover, eu consigo parar a chuva? Não consigo, mas eu consigo vender guarda-chuva. Eu consigo criar uma calha que armazene água e diminui o meu problema de água na minha região. Eu construo cisternas para a época da... Exatamente. Eu posso um monte de coisas de acordo com a minha resposta. Então, quando a gente fala em empreender, a gente está falando nisso. A gente está falando de como você responde ao mundo, como você usa ele ao seu favor. A gente não está falando só de ter um negócio. Se a gente for parar para pensar nessa ideia de ter um negócio, eu vou contar para vocês que tem alguma diferença entre empresário, você falou isso no início, né, e o empreendedor. Nem todo empresário é empreendedor. Aliás, uma boa parte deles não é empreendedor. Primeiro que lá naqueles 3 que eu falei, os caras já pecam, né? Sustentabilidade, ética, honestidade, e aí já fugiu, já não é empreendedor. Mas não é só isso. Se a gente parar para olhar, de 100 empresas que abrem em um ano, mais de 70 fecham as portas. Elas vão à falência, elas não dão certo, não acontece. Então, onde é que está o empreendedorismo nisso? Mas a gente teve uma questão. Posso continuar falando? Claro, a gente teve uma questão que prostituiu o nome empreendedor. Isso é que eu gostaria de chamar a atenção, só para você refletir. Porque empreendedorismo é com S, é múltiplo, não é uma coisa. No começo houve o processo de uberização, né? E depois veio as motos, né, de entregas. Isso, mas antes ainda do Uber, né? Antes ainda do Uber, que foi uma da, como é que fala? Agora me falou o termo, mas unicórnio, um dos unicórnios, né, das redes sociais, da mídia digital, que explodiu e virou uma coisa aí. Mas antes disso,
Antes disso ainda, foi lançado por um dos nossos governos o MEI, que é a menor maneira para que alguém possa se formalizar. E o que é o MEI? Microempreendedor individual. Só que o cara não necessariamente é empreendedor. Aliás, normalmente ele não é. É uma questão mais fiscal do que... Na verdade, isso só rolou, esse nome rolou porque era um nome bonitinho. E por que rolou isso, esse nome bonitinho? Porque já tinha o EI, que era o empresário individual. Então eles usaram uma maneira de mudar e criaram o MEI. E aí, na verdade, quando a pessoa vê empreendedor, se liga no MEI, microempreendedor individual. Infelizmente, as pessoas não abrem um MEI para mudar a sua vida para melhor. Elas abrem um MEI, sabe para quê? Para, por exemplo, pagar o plano de saúde mais barato, para trabalhar no salão da colega, porque a colega não quer pagar os direitos. E aí, cara, isso não é muito legal. Não. Então eu já não tenho por natureza o comportamento empreendedor. Quer ver uma outra coisa? A maioria dos MEIs não se paga, trabalha de graça para ele mesmo. Não sabe que precisa se pagar, não sabe que precisa sobreviver, esquece desse detalhe. Você vê isso acontecendo, né? Quando você avalia as empresas, quando você ajuda as empresas que estão no Banco Acredita, você passa por isso, vê isso acontecendo o tempo todo. Então, assim, é preciso ele entender que ele tem que se pagar e que esse se pagar é o salário dele, que ele tem que estar embutido no preço, no custo, no quanto ele cobra, para que ele possa efetivamente continuar com o negócio. Então, esse conjunto de comportamentos é necessário ao empreendedor, né, para que ele avance. E aí vem planejamento, monitoramento sistemático, rede de contatos. Quais dos empreendedores toma conta da sua rede social? Mas tem um preconceito. Tem um preconceito anterior. A gente está gravando um podcast aqui ao vivo, né? É ao vivo. E aí tem uns ruídos acontecendo aqui na feira que são naturais. Exatamente. Mas, de qualquer maneira, superando isso, ainda há um preconceito, porque algumas pessoas, eu concordo inteiramente, você pode ser um assalariado e ser um empreendedor como assalariado. Você, na empresa, você tem uma postura empreendedora. E nessa postura empreendedora, consegue trazer uma trajetória de sucesso a partir desse padrão. Paulo, isso que você falou é muito importante. Na verdade, eu posso ser empreendedor em qualquer lugar. Lembra que eu falei aqui no início do nosso papo, né? Empreender é transformar seu sonho em realidade. Né? Individual ou coletivo. Eu tomei o cuidado de falar individual ou coletivo. Então eu posso transformar a minha família na melhor família, a minha escola na melhor escola, o meu trabalho, o meu emprego, a minha empresa, a empresa para a qual eu estou prestando serviço, eu posso fazer ela crescer e eu vou crescer junto. É o meu comportamento que vai fazer essa diferença. Aonde eu quero chegar. Quando a gente fala em mercado de trabalho, por exemplo, poucas pessoas não têm comportamento empreendedor na hora da escolha do emprego. Elas vão no emprego que se dispôs a ela. Elas não escolhem o seu emprego. E todo profissional, ele tem o poder, eu acho que a maioria não sabe isso, mas todo profissional tem o poder de escolher onde quer trabalhar. Basta que para isso você faça o esforço necessário para chegar onde você precisa. Aí você precisa de cuidar da sua rede de contatos, você precisa ter pessoas ao seu redor que sejam interessantes, você precisa ter uma rede social que fale a verdade sobre você e não uma mística qualquer, que não deponha contra você de alguma forma. Então tem uma série de comportamentos. E assim, você precisa fazer o esforço necessário. Você precisa, por exemplo, para trabalhar, digamos que eu queira trabalhar na eletronuclear. Ok? Então, dando um exemplo qualquer. Um dia tive esse desejo, por isso eu estou trazendo esse exemplo. Eu sei que o único caminho que eu, no passado, hoje já mudou um pouquinho, mas no passado o único caminho que eu tinha era o concurso, né? Era fazer um concurso. Então, o que eu precisava para fazer esse concurso? Quais eram os detalhes? O que tem de interessante? O que essa empresa faz? O que eu posso saber dela que outras pessoas que vão procurar cursinhos não vão saber? Então, isso está no meu caminho. Eu tracei o plano para alcançar aquele objetivo. E aí, quando chega a hora de eu ser colocado em prova, eu vou pegar aquilo e eu fui classificado, né, num concurso da eletronuclear. Lá dentro, acabou que a minha vida seguiu por outros rumos. Mas é sobre isso. Você pode chegar onde você quiser, em qualquer lugar.
Mas para isso você precisa ter o tal do comportamento empreendedor, que são comportamentos que vão te levar a criar estratégia para chegar onde você quer chegar. É um conjunto normativo, Sim, um conjunto sim. cultural importante. Agora, em cima disso, então nós estamos de acordo que empreendedorismo é uma cultura, é um comportamento. Paulo, o conjunto de comportamentos é uma cultura. Não. Perfeita a tua fala. Perfeito. Muito bom. Agora, nessa cultura, há diferenciações profundas, Opa! né? Muito grandes nisso, né? Mas, de qualquer maneira, ainda há um preconceito bastante agudo, que é aí que eu estava querendo te chamar a atenção, que surge na uberização, né? E aí nos serviços de entrega, que são, de fato, serviços precarizados. Sim. São serviços precarizados, e muito se associa à ausência de direitos, né? E se esquece que o capitalismo também está numa mutação profunda e que o mundo do emprego também se modificou muito. Bacana. Né? Então, não dá para seccionar certos conceitos e aplicá-lo indistintamente, sem imaginar o contexto no qual eles emergem. Bom você ter trazido isso, né, para a gente pensar um pouco, mas a minha cabeça com relação a essa palavra empreender, eu acho que eu criei um conceito, meio que a forma ser bela de ver o empreender. Né? Mas porque eu posso empreender, para mim, significa inclusive lutar pelos meus direitos, lutar contra a desigualdade, contra o abuso na questão da relação de trabalho. Né? Ou seja, eu acho que o fato de você ter uma facilidade de formalização, ela não significa tirar o direito do outro, porque o outro que gostaria de trabalhar de maneira formal, ele custa mais caro que você. Isso está completamente errado. Isso não poderia e não deveria acontecer. Isso é uma distorção. Isso é uma distorção. E eu posso empreender para acabar com essa distorção, inclusive formando pessoas que vão para o empreendedorismo de negócios, que é fazer algo para ganhar dinheiro, para obter lucro e tal, mas que tenham essa consciência de que as pessoas que estão na equipe é que vão fazer a diferença do negócio delas. São essas pessoas que vão fazer o negócio andar ou não. E que eu, empreendedor, enquanto empreendedor de negócios, com o meu negócio, eu tenho que trabalhar para que essas pessoas tenham o melhor resultado possível. Mas, de alguma maneira, nós estamos falando disso, mas também está no bojo dessa questão um processo mundializado que é a desregulação do sistema de trabalho, do processo de trabalho. Que aí, como sempre, quando emerge algo novo ou novas condições, há certamente pontos positivos. O nosso país, felizmente, está começando a galgar de novo um caminho de formalização do trabalho novamente, né? Pelo menos de garantia de direitos básicos, né? Por exemplo, o sistema de saúde. Alguns países não têm sistema público de saúde, outros têm, né? Quer dizer, vinculado ao mundo do trabalho. Eu acho que essa questão também envolve o empreendedor, né? E mesmo a sua luta política e social para que isso seja garantido. Eu acho que nós estamos passando por um processo brutal de transição. Tanto que eu, conversando com você antes, eu queria um pouco que você comentasse que a Rede Globo, o Jornal Nacional, na segunda-feira, apresentou uma matéria muito bem produzida, muito bem feita. E, evidentemente, não foi uma matéria, de repente vamos falar sobre isso. Não, é uma matéria direcionada a veicular certas ideias, certas concepções, independente de serem positivas ou não. Ele dizia, esse mês foi o mês que teve mais demissões, isso é, o ato voluntário de sair do trabalho. E todos eles associados a pessoas que foram empreender, no sentido estrito da palavra, foram montar um negócio em substituição do trabalho remunerado e mostrava a intensa felicidade deles, né? Evidentemente que ali mostrava pessoas de classe média que tinham um capital cultural
de uma rede social enorme. Isso você não pode dizer a mesma coisa do trabalhador braçal, semi-analfabeto, morador da favela. Então, esse é um assunto complicado, se não qualificado. Por isso, gostaria que você voltasse a qualificar isso. Ok, bom. Assim, primeiro trazendo essa questão, eu também acompanhei essa matéria, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho. E realmente, quando a matéria foi apresentada, ela foi apresentada com esse enfoque de que as pessoas estariam saindo para empreender o seu próprio negócio. E eu acho que isso tem um grande direcionamento nessa luta da questão do imposto, né, da tributação. Tem aí um movimento querendo mexer em algumas coisas importantes no país. Sempre tem alguma intenção por trás, eu não vou entrar nesse mérito, Paulo, claro. Mas pesquisando sobre isso, boa parte dessas pessoas que pediram demissão são sim jovens de classe média, mas eles não pediram demissão pelo seu próprio negócio, eles pediram demissão para conseguir um emprego melhor, porque eles se viram procurados por outras empresas. Então são jovens de alguma forma que já aprenderam que eles empreendem inclusive a sua própria carreira, o seu destino, né? Se a gente for parar para pensar também nessa questão desse grupo social, de pessoas abastadas financeiramente, ou que tiveram mais oportunidades que as outras, boa parte delas não aproveita essa oportunidade. Boa parte delas está aí sem saber o que fazer, sem o que caminhar, sem o que mexer, né? Porque elas não têm comportamento empreendedor. Elas tiveram oportunidade, mas não usaram nada em momento nenhum. Então, e assim, em contrapartida, então assim, essa pesquisa ela não me espanta muito. Eu acho que isso é um movimento natural. Eu acho que essa questão que a gente está vendo aí, né, da informática, da internet, né, da inteligência artificial, ChatGPT, um monte de coisa acontecendo, inteligência artificial por vários caminhos diferentes, em várias ações diferentes, as oportunidades estão muito mais graves. E assim, talvez um grupo maior de pessoas esteja percebendo essas oportunidades. Mas o que eu queria te contar, eu queria sair dessa conversa, da entrevista, e eu queria te contar algumas das minhas últimas experiências no mundo da educação empreendedora, né? Eu tive essa semana ainda, na segunda-feira, eu tive aqui no Estácio, aqui bem perto de onde a gente está, num movimento lá que é das mulheres artesãs do Estácio. Então eram 30 senhoras aproximadamente, né, fazendo um movimento pela vida, de melhorar e de ter algo para poder sobreviver ou manter, né? Algumas mantêm a família, você sabe muito bem como é que funciona essa história e o quanto é a luta dessas senhoras. E aí eu perguntei lá quantas delas gostariam de fazer do artesanato um meio de vida, né? E aí 2 ou 3, se não me engano, 3 delas levantaram a mão dizendo que não queriam, nós não queremos, a gente não quer. Eu falei, não, mas por que você não quer? Não, porque eu, de verdade, eu não preciso mais disso e tal. Aí eu falei, mas você já percebeu que o fato de você estar aqui fazendo a diferença na sua vida, você poderia estar empreendendo em ajudar outras pessoas a ter oportunidade como a que você teve? E aí eu contei uma história da minha mãe. Não sei se vai dar tempo, acho que não vai dar tempo de contar a história aqui, né? Mas eu contei uma história da minha mãe. Minha mãe é uma senhora, né, que acabou sendo de classe média, foi criada com todas as dificuldades do mundo. Ela já faleceu, já partiu. Mas ela teve um momento em 2015, quando meu pai partiu, de 2015 a 2016, ela perdeu completamente a vontade de viver, né? Chegou a momentos de depressão grave, a momentos de desistência total. E num dado momento, ela teve a oportunidade, na verdade foi uma oportunidade meio forçada, eu fui chamado para ser voluntário numa instituição, né, lá na Tijuca, tem uma instituição religiosa, e aí eu falei, mãe, eu perguntei para a pessoa, será que eu poderia levar minha mãe? Minha mãe sabe fazer crochê, sabe fazer boneca e tal, e eu ia falar de ajudar as crianças com robótica, que eu gosto dessas coisas de maker, de robótica, né? Posso levar minha mãe? E aí a pessoa falou, pode, e ela foi, e aí eu chamei, convidei, conquistei ela foi comigo. Ela nunca quis fazer nenhum tipo de trabalho voluntário. Mas quando ela foi chamada ali e viu que eu estava achando aquilo bacana, que eu dedicava meu tempo àquilo, ela falou, poxa, eu posso ajudar também.
Na verdade, ela ficou e eu não fiquei. A Fundação Santa É uma Cabrini, lição né? muito importante. Ela ficou. E aí, Paulo, ela voltou a viver. Ela faleceu em 2019, mais precisamente no dia 31 de agosto de 2019. Mas durante esse período de 2016 a 2019, minha mãe deu aula, né, de crochê, deu aula de fazer boneca. Reinventou completamente. E as mulheres amavam ela e adoravam ela. Então, assim, aquelas senhoras que estavam ali, que a princípio não queriam fazer um negócio, mas elas poderiam empreender sonhos e outras vidas de outras pessoas. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu estou falando, na verdade, desse movimento de mudar a vida de pessoas. Se a gente parar para pensar bonitinho, o que é um negócio, Paulo? Para que eu tenho uma empresa? Eu faço essa pergunta quando eu faço palestra, né? E as pessoas respondem, é para ter lucro, para empregar pessoas. Eu falo, gente, é para ajudar pessoas. Uma empresa só existe porque ela ajuda alguém. Se ela não ajudar ninguém, ela fecha as portas ou ela está roubando. Tem alguma coisa errada. Ou ela está lavando dinheiro, mas ela tem que ajudar a resolver o problema de alguém, resolver a necessidade, o desejo de alguém. E na vida a gente vive para isso, para ajudar o outro, para resolver o problema, para fazer parte. Então eu não consigo, a minha cabeça ficou meio bagunçada com essa de empreendedorismo, porque eu vejo esse movimento como essa expressão de tornar possível. E não só do precarizar. É claro que a gente tem que conviver, mas e aí, se você precisa sobreviver, que tal então aprender os comportamentos empreendedores para você transformar isso de verdade numa coisa que te promova? E que você possa defender outras pessoas de não chegar nessa situação de precarização que você chegou. Perfeito. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Todo sentido. E eu quero mandar aqui uma mensagem diretamente para a Câmara, para os nossos empreendedores do Banco Acredita. O Serbella é um colaborador importante lá. Marquem reunião, convoque-o, chame, porque ele tem, além do conhecimento técnico, ele tem uma humanidade florescente. E essa humanidade, ao lado do conhecimento, faz a transformação. Muito obrigado, Serbella, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado ao público que teve paciência de ouvir a gente aqui. Né? E podem contar comigo, procurem o Banco Acredita, procurem, né, o Paulo Serbella, nós estamos à disposição. Vamos lá, muito obrigado, até mais.